Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sábado e hoje eu preciso fazer 2 trabalhos da faculdade, um da matéria de filosofia geral e outro de teoria geral do direito. Já fiz algumas coisinhas aqui em casa que eu precisava fazer, limpar a casa, lavei louça, já coloquei roupa pra bater, limpei fogão, enfim. Já fiz várias coisas no período da manhã. Agora já é 1h da tarde, quase 2h, e eu vou focar agora nesses trabalhos. Primeiro eu vou começar pelo de filosofia geral do direito, porque eu já tava dando uma pesquisada nele, já tô mais por dentro do assunto, então eu só preciso começar a colocar no papel, de fato, e depois eu vou começar ainda a pesquisar o de teoria geral do direito. Então, bora lá começar esses trabalhos. Eu acho que eu falei filosofia geral do direito, né? Não é só filosofia geral mesmo. Enfim, o trabalho de filosofia, o que eu tenho que fazer? A professora passou um tema, que é o mito do anel de Giges, acho que é uma coisa assim, de Platão. E a gente tem que dar uma introduzida ali, explicar de fato o que aconteceu. O que acontece na história é que tem um carinha lá, que ele era pastor, se eu não me engano, e ele encontra um anel que dá o poder pra ele de invisibilidade. Enquanto ele está invisível, ele faz o que ele bem quer, o que ele bem entende, sem assumir as responsabilidades disso. Então a gente tem que dar essa introduzida sobre o que é o mito e depois dar a nossa opinião. A professora também passou alguns questionamentos que a gente pode estar usando de exemplo para complementar o trabalho. E eu peguei um deles na minha parte, então eu fiquei responsável por fazer a introdução do trabalho, que é fazer essa introdução do conto. E eu vou engatar já com uma pergunta, se eu não me engano, qual foi a pergunta que eu escolhi? Precisei constar aqui o meu material, e a pergunta que eu escolhi foi: será que alguém agiria moralmente se soubesse que não seria punido? Que é o que está relacionado ali com o conto, né? Com o que o conto fala. Então essas são as 2 partes que eu preciso fazer desse trabalho. A gente precisa fazer um trabalho para entregar para a professora via e-mail. Então eu vou fazer no Word, vou começar no Word, e a gente também tem que fazer slides para apresentar no dia da aula. Esse trabalho é em grupo, tanto de filosofia quanto de teoria, que é da mesma professora no caso, é em grupo de 4. Então eu estou com essa parte e a gente ainda tem que definir quem que vai ficar com qual parte no de teoria geral, e a gente precisa definir isso ainda hoje. E é isso, enfim. Então bora começar esse trabalho. Quis trazer aqui pra vocês, ó, o slide que a professora passou sobre o trabalho. É uma foto que a gente tirou porque ela não mandou um arquivo disso, a gente tirou foto, então é uma foto que foi disponibilizada no nosso grupo. Por isso que tá toda torta assim, mas enfim, acho que vai dar pra vocês entenderem. O tema que ela passou é o mito do anel de Giges, de Platão. Aí que tem algumas observações, questões, perguntas, questionamentos que a professora deu pra gente utilizar caso a gente queira. Esse daqui foi só uma... como que eu posso dizer? Foi só uma sugestão da professora, essas perguntas e pontos de observação, caso a gente queira utilizar, e o meu grupo optou por utilizar alguns questionamentos que estão aqui, ou o grupo pode optar por, sei lá, na pesquisa que estiver fazendo, encontrar alguma pergunta que ela acha mais interessante, ela pode pegar essa pergunta e colocar. Não é obrigatório utilizar essas perguntas. Aqui eu vou fazer essa segunda aqui, ó. Alguém agiria moralmente se soubesse que nunca seria punido? Então essa aqui eu vou fazer. E a título de curiosidade, eu trouxe aqui um pedacinho, um resumo do que diz o mito do anel de Giges. Mas pra quem tiver curiosidade, eu recomendo. Eu não conhecia essa história, conheci agora que a professora deu pra gente fazer o trabalho, achei bastante interessante. Só dá um Google aí, o mito do anel de Giges, que você encontra vários sites falando, muito interessante. Então, o nosso trabalho de filosofia é acerca deste mito, que é o mito da obra de Platão, A República, que ele traz esse pensamento sobre o senso de justiça. Então, o nosso trabalho é em cima deste pensamento. Quem tiver um tempinho e achar interessante, tem vários vídeos no YouTube também falando sobre desse mito. Eu acho bem interessante, principalmente para quem está cursando direito ou algum outro curso que tem aula de filosofia, muito interessante. Então agora eu vou continuar com as minhas pesquisas aqui que eu já tinha começado
para eu começar a escrever o trabalho de fato. Gente, nesse momento eu me rendi e eu fui pra cama porque eu já tava bem cansada, já estava anoitecendo e tava bem friozinho aqui, porque a temperatura aqui caiu bastante. Então, eu acabei indo pra cama porque eu já tava bem cansada e eu estava fazendo a segunda parte do meu trabalho nesse momento. Então, eu me rendi e fui terminar o trabalho na minha cama. Passando aqui pra dar um update pra vocês, eu acabei a minha parte dos trabalhos que eu precisava fazer. Esse daqui é o de filosofia, então aqui eu fiz uma introdução, porque eu vou ficar com a parte inicial do trabalho. Então eu quis fazer essa introdução, né, pra dar uma introduzida ali no assunto. Aqui eu venho falando um pouquinho sobre o mito, dou uma resumida e faço o meu questionamento, né, que foi a parte que eu fiquei responsável por fazer. A parte do Word ficou assim. E eu também fiz aqui no PowerPoint, deixa eu ver se eu tô com ele, não, acho que eu vou ter que abrir, peraí. Deixa eu abrir aqui. Aí ficou assim, não tá nada pronto, nada definido ainda, até porque eu preciso ver com o grupo, né, a gente precisa entrar em um consenso de como que vai ficar.
a parte de cada um aqui, ó. Coloquei aqui só pra eu não me perder e já saber como que vai ficar a estrutura. A estrutura não vai mudar. Pode ser que mude aqui ao fundo do slide, a forma como a gente vai configurar, mas acredito que vai ficar nesse sentido mesmo, porque a minha parte é a parte inicial do trabalho de filosofia, né? Aí eu comecei aqui com o mito do Anel de Giges, pulei um. Aí eu coloquei aqui a obra, né, que é retirada esse mito, né, que é a República, do livro de Platão. Aí eu venho colocando uns tópicos aqui que eu vou falar na apresentação, bem simples. E a minha parte é essa, tá pronta. Aí eu deixei outros slides aqui, né, pro pessoal colocando também. Aí o outro trabalho, que é o de Teoria Geral do Direito, a minha parte ficou bem pequenininha, cadê? Aqui. Alternativas e soluções para a judicialização. Eu fiz aqui também, ficou bem curtinha, porque é um tópico curto, né, não precisa de muita coisa. Claro que se fosse um trabalho especificamente, na verdade, sobre esse tema, eu iria complementar mais. Mas como o trabalho vai ter outros tópicos, então não precisa colocar muita coisa aqui. Então ficou assim a minha parte do trabalho de teoria geral. Não fiz slide ainda, porque essa é apenas a última parte do trabalho. Engraçado, né, que o outro eu fiquei com a primeira parte e esse eu fiquei com a última parte. Então eu preciso do restante do trabalho pra gente ver como que vai ficar, como que vai estruturar e tudo mais. Então por isso eu não fiz slide ainda deste trabalho. Aí já mandei lá no nosso grupo, né? Deixa eu abrir aqui. Cadê que eu mandei? Aqui, já mandei a minha parte hoje, do de filosofia e o de teoria. Aí a gente tá discutindo aqui como que vai ficar a estrutura e tudo mais do trabalho de teoria geral do direito. Então, e agora as minhas partes estão feitas, estão ok. E agora talvez eu precise ajudar uma das minhas colegas, porque ela ficou com 2 tópicos, que é a introdução. Não é muita coisa, porque é só introduzir o que é a judicialização e o ativismo judicial. E talvez eu ajude ela, porque são 2 tópicos, né? Como ela ficou com 2 tópicos, se ela precisar de ajuda, eu vou ajudar ela. E é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis trazer aqui pra mostrar pra vocês como que eu tô fazendo os meus trabalhos, né? Pra esse fim de semana era apenas esses 2 trabalhos que eu precisava fazer. Os outros professores ainda não passaram o trabalho. A única que a gente já teve foi a de Direito Civil, que eu mostrei pra vocês eu falei com vocês no último vídeo que eu fiz aqui, que eu subi no canal, que foi uma dinâmica que a gente fez em sala de aula, então não vai precisar fazer outro trabalho, porque aquela atividade já ficou como critério avaliativo para trabalho. Então ela não vai passar trabalho, nosso trabalho foi aquele, então já tá concluído. O de constitucional, a gente também fez uma avaliação em sala de aula, e eu espero que fique como critério avaliativo para trabalho também. Eu espero que ele não passe outro trabalho, eu espero que aquela dinâmica já conte. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês fazem diferente o trabalho de vocês, a forma que vocês fazem, deixa aqui nos comentários, porque tô começando agora também, esse é o primeiro trabalho que eu tô fazendo, a professora não cobrou nada de norma BNT, então assim, é um trabalho bem inicial mesmo, de graduação, não tem nada de configuração de BNT que a gente tem que colocar no começo, porque a gente não teve aula ainda de metodologia de trabalho, então não tá sendo cobrado. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!